E começou aí a humilhação pública do Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia gravou uma entrevista para a Folha, para uma jornalista que o Bolsonaro já atacou inúmeras vezes, que é a Mônica Bergamo. Para quem não sabe, o Bolsonaro já chamou a Mônica Bergamo de petista, de comunista, chamou ela aí de jornalista de estimação do Lula, chamou ela de um monte de coisa. E o Malafaia podia dar entrevista para qualquer pessoa, mas deu para Mônica Bergamo. O Malafaia, nessa entrevista, ainda chamou o Bolsonaro de covarde, falou que o Bolsonaro não é confiável e que o Bolsonaro, numa ligação por telefone, ficou 5 minutos chorando com o Malafaia, com medo de ser preso. O Bolsonaro estava na casa dele em Mambucaba e o Malafaia contou essa história. Diz aí o Malafaia que mandou mais de 30 mensagens para o Bolsonaro, dizendo que ele é covarde, daí para baixo, e que o Bolsonaro não teve nem coragem de respondê-lo, e que ele sabe que o Bolsonaro não respondeu porque o Bolsonaro é obrigado a respeitá-lo, porque ele é quem apoiou o Bolsonaro quando o Bolsonaro chorava. Olha, a coisa foi feia. Vou te mostrar aqui alguns trechinhos pequenos, porque eu não posso mostrar muito, porque senão a Folha tira meu vídeo do ar. A grande mídia tá tentando aí de tudo para acabar com o Plantão Brasil. A gente já viu aí todos os veículos que já atacaram aqui a gente. Pois bem, eis que eu esperei, que eu sabia que todo mundo ia falar do Malafaia, eu esperei a resposta do Bolsonaro e do Carlos. A resposta foi um desastre. Eu pensei, Bolsonaro vai tentar se defender, vai falar alguma coisa. Não. O primeiro a responder foi o Flávio Bolsonaro, que não atacou o Malafaia, que falou que aquilo era injusto. Aí depois o Jair Bolsonaro, vou ler aqui a resposta de Jair Bolsonaro quanto às críticas, quanto aos xingamentos do Malafaia. Não, primeiro vou mostrar parte do que o Malafaia falou. Vai. Uma partinha com vocês. Silas Malafaia sobre Jair Bolsonaro aqui para a Mônica Bergamo. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Um político é reconhecido no mundo político os seus posicionamentos. Qual é a finalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. Ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político. Acho que a Mônica Bergamo chamou o Malafaia para entrevista, ou ele a chamou, e ela jamais imaginou que ele ia falar tanto assim. Já começou falando, ele é a maior decepção que eu tive. O Malafaia estava falando no contexto das eleições municipais e do fato de que muita gente na extrema-direita ficou aí com medo de peitar o Pablo Marçal. Aí ele falou aí que a outra decepção foi o Nicolas Ferreira, também citou aí alguns outros políticos como decepção e falou que ele gostou do posicionamento do Gustavo Geyer e do Tarcísio, porque os dois foram para cima do Pablo Marçal. O Gustavo Geyer foi para cima, depois recuou e depois foi para cima de novo. Ele também citou como decepção o Feliciano. Eu falei aqui na semana passada sobre como o Malafaia e o Feliciano estavam brigando via redes sociais. Realmente, os dois eram muito amigos. O Feliciano ia pregar na igreja do Malafaia. Quando um pastor político vai pregar na igreja de outro pastor que também está mexendo com política, na verdade o que ele quer dizer é o seguinte: olha, o meu gado o meu rebanho pode ser o seu rebanho também, e eles podem votar em você. Eu tô passando a sinalização aí pro meu rebanho de que você é confiável e eles podem ser manipulados também por você e não só por mim. É isso, tá? Mesmo depois de tudo que o Malafaia fez pelo Feliciano, o Feliciano traiu o Malafaia e xingou o Malafaia publicamente. Pois bem, o Malafaia disse que foi uma decepção, também citou o Magno Malta como decepção, porque o Magno Malta se acovardou aí diante do Pablo Marçal. Eu tô falando aqui faz mais de um mês, o Pablo Marçal estava rachando a extrema-direita, e rachou de maneira que eu não imaginava, que era a ponto do Malafaia detonar o Bolsonaro. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Ele tem meu apoio, mas as atitudes... Ele tem apoio, mas as atitudes... Ele, nessas duas eleições em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo 2 finalizações. O Malafaia tá bravo no Paraná. Para quem não sabe, tem lá 2 candidatos, um candidato e uma candidata de extrema-direita no segundo turno, e o Bolsonaro no primeiro turno. Ele tem o vice do PL com um candidato e a outra candidata, que inclusive já entrou aí na Justiça Eleitoral falando que é alvo de fake news. O Bolsonaro disse que se ela quiser, ela pode sim usar o nome dele, pode falar que ela tem o apoio dele, ou seja, tá apoiando todo mundo. Agora, uma das melhores partes. Nos momentos mais cruciais de crise, ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei pra ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. Não, com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não é medo. Eu tô dizendo, ele estava
Não. A pessoa de volta dele foram todos presas. E ele estava na eminência, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar chorando em Mambucaba? Vamos pra rua. Ele, mas como é que ele estava desgosto, cara? Como é que vai esquecer? Você tá com... O Malafaia... Alguns segundos antes disso aí, ele disse que não ia revelar trechos de conversas com o Bolsonaro, porque era de teor pessoal. Aí logo depois ele falou, ele ficou chorando 5 minutos no visor aqui, igual eu tô com você no telefone. Tamanho da humilhação. Quem conhece o Bolsonaro e lembra de como ele era quando foi presidente, ia imaginar, pô, o Bolsonaro agora vai detonar o Malafaia, o Bolsonaro vai estraçalhar o Silas Malafaia. Porém, não. É a segunda vez aí em menos de um mês que o Bolsonaro simplesmente abaixa a cabeça e faz assim, e se curva a quem o critica. Quando o Pablo Marçal detonou o Bolsonaro, xingou o Carlos Bolsonaro de maluco psicótico, xingou o Carlos Bolsonaro de tudo que é nome, o Carlos Bolsonaro fez sabe o quê? Ele ligou pro Pablo Marçal para quase pedir desculpas e depois falou que estava tudo certo. O cara te xinga publicamente em entrevista e você, em vez de reagir, você liga para ele para falar que tá tudo ok? Estranho. Bem estranho. Ok, agora com Malafaia, a resposta aí dos filhos do Bolsonaro. Vamos lá. Primeiro, o Carlos Bolsonaro fez um post nas redes sociais, aqui, Carlos Bolsonaro, em que ele escreve: qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade dos presos políticos e suas derivações. Aí ele fala que sem ele, muito da anistia não estaria andando na Câmara Federal. É peça fundamental no processo de liberdade do país. Tem meu respeito, mesmo que esteja extremamente irritado por algum motivo e cometa alguns equívocos. Agora atacando de forma absurda meu pai. Desejo do fundo do meu coração muita paz e saúde. Um forte abraço. O cara xinga o Bolsonaro de tudo que é nome. Aí o Carlos Bolsonaro diz: um forte abraço, muita paz e saúde. No Instagram do Carlos Bolsonaro, ele bane qualquer pessoa que fale do Marçal, que xingue ele ou coisa do tipo. Então, você não vai ver aqui comentário de gente falando agora é Marçal, vou voltar no Boulos, só de raiva, como tem no Instagram do Jair Bolsonaro, do Malafaia e dos outros, porque os comentários são muito mais rápidos do que eles banem, e eles não banem, eles não são viciados igual o Carlos Bolsonaro, que fica lá no Instagram dele 24 horas por dia. Mas os comentários aqui mostram o seguinte: rachou. O pessoal tá xingando o Malafaia, tá falando, não concordo com você, Silas traiu a confiança ao revelar a conversa com o Bolsonaro chorando. Seria como se meu terapeuta publicasse uma conversa minha de confiança a todos. Malafaia é terapeuta do Bolsonaro agora. Esteja chateado com o que quer que seja, ele jamais deveria falar assim do seu pai. Isso é ser amigo? Aí outro, Silas Malafaia demonstrou quem ele realmente é. Aí o Thiago Galhaço, irmão do Bruno Galhaço, outro fascista aí famoso, diz: queria ter sua sabedoria e calma para desejar isso a ele. A única coisa que dá vontade é de mandar ele se pi. Não existe questionar a liderança do pai da direita. Aí o pessoal nos comentários não gostou nada aí do posicionamento do Carlos, desejando paz. Já o Bolsonaro respondeu isso aqui, ó: ninguém critica mulher feia, diz Bolsonaro em resposta a Malafaia. E o pastor chamou esse presidente de covarde, omisso e porcaria de líder na eleição. Olha, a fala do Malafaia é bem extensa. Quem quiser tem matéria no site do Plantão Brasil com todas as falas do Malafaia. Chamou o Bolsonaro de covarde, falou que ele é o pior dos líderes, que o líder não tem que ficar se pautando por rede social. A Mônica Bergamo até chega a perguntar para ele: mas ô Malafaia, um líder não tem que ver a opinião dos seus liderados às vezes? E hoje em dia a opinião está nas redes sociais. A Malafaia meio que gagueja e fala: mas o líder não tem que se pautar por rede social, não. O líder tem que liderar. E o Bolsonaro é uma porcaria de líder. Tá ruim a coisa, viu? Tá bem ruim. Aí o Malafaia disse ao Globo: eu amo o Malafaia. O Bolsonaro disse ao Globo: eu amo o Malafaia. Ninguém critica mulher feia. Eu não entendi. Ele chamou o Malafaia de mulher feia. E claro, ninguém critica, mulher bonita critica, mulher feia não. Estranho, estranho. Muito estranho aí o posicionamento, outro posicionamento covarde do Bolsonaro. Já o Flávio Bolsonaro resolveu falar mentiras. Ele disse: olha, roupa suja se lava em casa, Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, e se não fosse o Bolsonaro, o Ricardo Nunes não estaria no segundo turno. O Bolsonaro não fez nada para ajudar o Ricardo Nunes. O Malafaia chegou a falar na entrevista que o Ricardo Nunes e o Tarcísio ligaram para ele, dizendo que, olha, o Ricardo Nunes só foi ao segundo turno graças ao senhor Malafaia, porque foram aí
menos de 50 mil votos numa cidade aí com mais de 7 milhões de eleitores, isso é bem pouquinho, e se não fosse aí seu apoio, Malafaia não daria. Não, no caso, não é por conta dos vídeos aí que o Malafaia fez, que eu já mostrei aqui que não tem audiência nenhuma no YouTube e nas outras redes sociais dele. O fato é que o Malafaia mobilizou igrejas evangélicas para fazerem campanha dentro da igreja para o Nunes, e foi isso que fez com que, em determinado momento, quando o Marçal estava subindo, o Marçal caísse 3 a 4 pontos e o Nunes conseguisse subir 3 a 4 pontos. Depois, o Marçal voltou a subir, mas aquela quedinha e aquela subida do Nunes que roubou alguns eleitores do Marçal, aquilo foi o que levou o Nunes ao segundo turno e tirou o Marçal. Segundo aí as Marçaletes, aquilo foi o que levou o Boulos ao segundo turno. Eles acreditam que os ataques do bolsonarismo ao Marçal em determinado momento, do Bolsonaro e do Carlos ao Marçal, 2, 3 semanas atrás, e esse fato aí das igrejas fazerem campanha para o Nunes, isso fez com que o Marçal perdesse alguns votos cruciais que levariam o Marçal e o Nunes juntos ao segundo turno e tirariam o Boulos. Então, os bolsonaristas continuam até agora atacando o Bolsonaro e o Malafaia nas suas redes sociais, dizendo que vão votar no Boulos. Eu vou falar. Eu mesmo, quando fiz vídeo aqui, rindo anteontem de que, olha, as Marçaletes estão dizendo que vão votar no Boulos, os Marçaletes estão apoiando o Boulos, eu cheguei a falar aqui no meio do vídeo. Falei, ó, eu não acho que isso vai durar muito, porque tem aí 3 semanas de campanha e o pessoal do Bolsonaro vai usar aí as redes sociais, ainda mais que o Nunes tem apoio amplo e maciço da Globo, Folha, Veja, Estadão, enfim, do gabinete do ódio do Tarcísio, tem ainda tempo de campanha de TV e ele vai fazer aí de tudo para virar os votos dos bolsonaristas raízes, que agora dizem que vão votar no Boulos. Sem falar que muita gente tá brava, fala um negócio meio da boca para fora. Pois bem, o que eu não imaginava é que ia passar alguns dias, eles iam continuar dizendo lá, eu vou votar no Boulos, eu vou de Boulos, eles chamam de Boulos, só de raiva. Peço aí sua inscrição no canal,